Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, este é um momento especial quando nós nos debruçamos sobre a Palavra de Deus para fazer a nossa reflexão. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos instruir, para nos orientar, para nos conduzir à salvação. Precisamos, meu irmão e minha irmã, de coração aberto, de espírito aberto, permitir que a Palavra de Deus nos ilumine, nos ajude a compreender qual é a vontade de Deus. Inspiração é justamente isso, é a gente compreender que tudo aquilo que está diante de nós na Escritura foi inspirado pelo Espírito Santo. E, portanto, nós também devemos ler com a mesma inspiração, sempre nos colocando à disposição do Espírito para compreender bem a mensagem da Palavra de Deus para cada um de nós. Por isso, com essa disposição e iluminados pelo Espírito Santo, vamos acolher a Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus oficiais: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através dele. Herodes, com efeito, havia mandado prender, acorrentar e encarcerar João, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não te é permitido tê-la por mulher. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes. Por essa razão, prometeu, sob juramento, dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa do seu juramento e dos convivas presentes, ordenou que lhe a dessem e mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram o seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram anunciar o ocorrido a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós temos a alegria de refletir esse trecho do Evangelho de São Mateus que tem muito a nos ensinar. Primeiro está diante de nós a questão da identidade de Jesus, sobre quem é Jesus. Herodes se interroga diante da fama de Jesus, da notícia que chegava até ele, do que Jesus fazia e falava. Herodes pensa, confunde Jesus com João Batista. Por isso, no início do Evangelho se diz justamente isso. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus oficiais: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e por isso os poderes operam através dele. Portanto, para Herodes, Jesus é João Batista, que ressuscitou, que voltou a viver. Por isso, diante do respeito que tinha João Batista, é que Jesus tem a fama que tem e realiza os milagres que realizam. E aqui neste momento, a partir do momento que é colocado diante de Herodes a figura de Jesus, entendido como João Batista que ressuscitou, Herodes se recorda do que aconteceu com João Batista. E nós também somos recordados através do Evangelho da morte de João Batista, do martírio de João Batista. Diz o Evangelho: Herodes havia mandado prender, acorrentar e encarcerar João por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não te é permitido tê-la por mulher.
Então, por que João Batista foi morto? Por que João Batista foi martirizado? Justamente pela sua abertura e pela sua pregação forte e verdadeira, como profeta. Por isso teve a sua vida ceifada, sofreu o martírio, foi morto de uma forma violência, sendo decapitado, porque comprometeu-se com a verdade, profeta. Isso é interessante porque nós também participamos da vocação profética como igreja. A igreja é profética. E o profeta precisa ter esta coragem de, alicerçado na verdade, defensor da justiça, gritar de forma corajosamente contra todo tipo de injustiça e de pecado. Obviamente isso incomoda, sobretudo, os mais poderosos. Foi o que aconteceu com Herodes, por causa do grito corajoso de João Batista, que denunciava os mandos e desmandos do rei, então o rei tramou contra ele. Continua o Evangelho. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava profeta. É interessante, meu irmão e minha irmã. O mal também é covarde. Herodes queria matá-lo, mas não tinha coragem, tinha medo, justamente por causa da multidão que nutria um carinho muito grande por João Batista. Então, o maldoso também é covarde. Ele procura fazer as coisas às escondidas, justamente para não ser denunciado pelos seus erros, seus mandos e desmandos, pelos seus pecados. Muitas vezes, nós ainda encontramos entre nós pessoas que são assim. São pessoas do mal, mas são também covardes. Elas não têm coragem de mostrar realmente quem elas são. Por isso procuram tramar tudo às escondidas. Depois o Evangelho continua dizendo: ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes. Por essa razão, Herodes prometeu sob juramento dar-lhe qualquer coisa que pedisse. É importante dizer, a filha de Herodíades tinha a possibilidade de pedir qualquer coisa. E a gente imagina que ela pudesse pedir algo bom. No entanto, quando a gente está envenenado pelo mal, a gente não é capaz de ver as possibilidades do bem. O que aconteceu diante da possibilidade que ela tinha de escolher qualquer coisa? Diz o Evangelho. Instruída por sua mãe, disse. Importante lembrar que a mãe de Herodíades a envenenou. O que ela pede? Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Tendo a possibilidade de escolher tudo de bom, ela escolhe o que é mal. Ela escolhe a morte de João Batista, porque foi envenenada por sua mãe. Isso aqui é muito importante para nós, meu irmão, minha irmã, porque nós também, muitas vezes, diante de toda a possibilidade que temos de fazer o bem, optamos pelo mal. Tomemos cuidado com isso, não deixemos que o mal encontre espaço em nosso coração, como aconteceu com Herodíades e com sua filha. Envenenados pelo mal, deixaram a possibilidade de fazer o bem e escolheram a possibilidade do mal. Escolheram a morte de João Batista. Diz o Evangelho, o rei se entristeceu. Entretanto, por causa do seu juramento e dos convivas presentes, ordenou que lhe a dessem. Aqui também tem outro elemento importante que acontece muito conosco. O rei, naquele momento, se arrependeu, se entristeceu, não queria fazer isso, mas por causa do seu orgulho e para não ter que dar um passo atrás, então pediu que fosse feito como lhe foi pedido. Meu irmão e minha irmã, voltar atrás não é feio. Feio é persistir no erro que causa um dano na nossa vida e na vida de outras pessoas. Por isso, se em algum momento a gente reconhecer o passo errado que a gente deu, não tenhamos medo de voltar atrás e corrigir o nosso erro. O medo que a gente deve ter é de deixar o orgulho crescer dentro de nós, a ponto de não reconhecer nossas fragilidades e voltar para corrigir. Foi isso que aconteceu com Herodes. Por causa do orgulho, ele não quis dar um passo atrás. E repito, dar um passo atrás não é feio. Feio é não saber corrigir, às vezes, as escolhas erradas que nós fizemos. Em seguida, o Evangelho vai dizer, por causa justamente deste orgulho, mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato
e entregue à moça que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram seu corpo e o sepultaram, e em seguida foram anunciar o ocorrido a Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, a maldade tomou conta do coração de Herodes, de Herodíades e de sua filha, e o orgulho impediu que Herodes desse um passo atrás. E justamente por causa do seu orgulho e da falta de coragem de voltar para corrigir as escolhas erradas, João Batista sofreu o seu martírio, sendo decapitado. Peçamos hoje, diante dessa palavra do Evangelho que nós ouvimos, um coração humilde, simples, para saber reconhecer as vezes que erramos e ter a coragem de dar um passo atrás para corrigir nossas escolhas erradas. Querido irmão, querida irmã, estamos concluindo mais este nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. O Evangelho coloca diante de nós a questão sobre a identidade de Jesus. Para Herodes, Jesus era João Batista que havia ressuscitado, e depois recebemos este testemunho do martírio de João Batista, que por causa da sua coragem, por causa da sua profecia, foi morto. Rezemos ao Pai Eterno pedindo a coragem e a audácia profética. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, te pedimos hoje, à luz do Evangelho que terminamos de ouvir, a coragem para sermos anunciadores da mensagem da Palavra de Deus, que sejamos verdadeiramente profetas e profetisas, que anunciemos abertamente o Teu projeto de amor, mesmo que isso nos custe a nossa própria vida, como custou a vida de João Batista. Envia sobre nós o Teu Espírito, Pai Eterno, para que sejamos audaciosos anunciadores do Evangelho de Teu Filho Jesus Cristo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.